Oi, pessoal, eu me chamo Patrícia e hoje a gente vai ter uma conversa sobre resolução de conflitos. Vamos lá? E o que é conflito? Conflito nada mais é do que uma grande diferença entre valores, entre necessidades, e isso ocasiona diversas situações muito desconfortáveis para a gente, né? Vocês devem ter se deparado com situações no trabalho, com situações na vida pessoal que te causaram muito desconforto. Isso acontece porque a neurociência ela vai explicar isso pra gente a partir da nossa amígdala. A amígdala nada mais é do que um composto ali, um órgão muito pré-histórico no nosso cérebro que vai trazer algumas reações aos conflitos. Então, a gente está vivendo em um mundo muito moderno, com muitas camadas de complexidade, que precisa de um recurso mais também moderno, né, e mais complexo para a resolução dos conflitos. Mas a gente só tem a amígdala, é ela que vai trazer para a gente alguns funcionamentos aí para, de fato, a gente reagir a esses conflitos. E aí, o que acontece, né? A amígdala, ela vai trazer simplesmente respostas rápidas. A gente vai falar aqui sobre um vídeo em específico que eu recomendo muito que vocês assistam. É um vídeo do TEDx de uma pessoa que atua com direito na vida profissional e é caribenho, é o Kwame Christian. Depois a gente dá a recomendação com o nome certinho aí do TEDx para vocês assistirem, mas só recomendando aí o nome, vou ler aqui para não passar o nome errado para vocês, mas é o Finding Confidence in Conflict. É um vídeo em inglês, mas ele tem tradução, então se você não domina o idioma, você facilmente vai conseguir acompanhar, tá? Esse vídeo traz todas essas reflexões a respeito de neurociência e muito da vida que o Kwame leva ali no direito e como ele consegue lidar com os conflitos de uma melhor forma. Tudo vai estar envolto de uma comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram esse termo, já ouviram esse conceito. A gente não vai falar sobre a comunicação não violenta hoje, mas ela vai permear muitas das nossas discussões aqui. Então, por isso que é bacana você manter isso em mente. Além da comunicação não violenta, o Kwame fala bastante sobre vulnerabilidade. Então, a gente precisa estar em um lugar de vulnerabilidade. Eu preciso estar aberto para entender a necessidade do outro, para me colocar nessa posição de que eu não vou julgar. Esse conflito não vai vir para mim e eu vou só responder com essa amígdala, né? Com esses recursos que são tão pré-históricos e por isso que a gente foge do conflito ou a gente ataca esse conflito, bate de frente, ou também uma opção é simplesmente eu congelar, eu travar e não saber o que fazer. Isso é muito clássico. Eu já vivi essas 3 situações e talvez vocês também, né? Então, isso acontece porque, de fato, a gente não tem um recurso diferente para lidar com o conflito. Tá, Patrícia, mas e aí? Né? Eu só tenho o meu cérebro e a minha amígdala. Como que eu vou reagir diferente ao conflito? Eu vou reagir diferente ao conflito a partir do momento em que eu encontro outras referências. Então eu vou recheando a minha caixa de referências ao longo da vida de outras vivências. A gente lida muito mal com o conflito porque a gente usa a nossa amígdala. Então a gente fica muito preso nas dificuldades, né, que o conflito traz, porque realmente a gente busca só esses 3 recursos, né? Entre fugir, entre travar ou realmente ir ali batendo de frente com esse conflito. Então, a melhor forma da gente lidar com isso é a partir de uma curiosidade compassiva. O Kwame fala sobre isso no vídeo e é bastante interessante a gente tentar praticar isso. Então, como que a gente pratica essa curiosidade compassiva? É um primeiro passo para a gente lidar melhor com todos os conflitos que podem aparecer na nossa vida. Então, eu vou me colocar ali à disposição para olhar para esse conflito como uma oportunidade. Então, eu tenho uma oportunidade de me conectar com você e de entender melhor a sua necessidade e olhar para esse conflito como um cientista, sem julgamento, sem olhar para isso como, nossa, que ruim ou que difícil, eu não quero fazer nada a respeito, eu só vou fugir. Não, deixa eu ser curioso, deixa eu colocar ali uma lupa e olhar realmente para esse conflito com mais cuidado, né?
realmente fazendo pesquisas. Use mais ou menos essa analogia de um cientista, para você ser mais curioso e mais compassivo ali com essa situação. Isso vai fazer com que a gente tenha outras referências e aumente a nossa caixa de referências na vida. O Kwame fala bastante sobre isso, né? Ele reagiu a conflitos na vida dele muito fugindo ou evitando a todo custo qualquer conflito. Porque ele era um caribenho com um sotaque diferente, num país diferente, então ele só queria agradar, ele não queria entrar ali num embate. Eu só quero fazer parte desse grupo, né? Então, é uma forma que a gente usa, né, para lidar com o conflito a partir da nossa amígdala. Então, é ela que vai trazer essa resposta rápida de fugir ou de realmente lutar ali com esse conflito e ir para cima. E a gente sabe que a gente não vai encontrar um caminho do meio que é importante para lidar melhor com o conflito. Bom, pessoal, acho que a gente falou bastante sobre o que é o conflito, as reflexões que o Kwame traz no vídeo, mas a gente percebe que grande parte dos problemas que a gente vive pelos conflitos advém de comunicação, né? Dificuldades no processo de comunicação, ou uma comunicação que talvez não tenha sido tão bacana, enfim. A gente tem muito, né, acontecendo aí em volta dessa temática. Então a gente tem que olhar para a comunicação com um pouquinho mais de cuidado nessa nossa conversa, né, sobre resolução de conflitos. Vamos ter um olhar específico sobre duas situações e dois termos aqui, que é o ouvir e o escutar. É a mesma coisa para vocês? É diferente? O que é ouvir e escutar? São diferentes, então isso é importante a gente manter em mente. Ouvir é um processo fisiológico passivo. Então a gente usa o nosso órgão, então o ouvido aqui, para ouvir. A gente só recebe os sons. Uma pessoa surda, ela vai usar outros recursos, ela vai codificar a mensagem a partir de sinais, por exemplo. Então ela também vai ouvir, mas a partir de outro recurso. Já o escutar é um próximo passo, a gente vai codificar essas informações, a gente vai receber essas informações e compreendê-las, né? E a gente só passa a compreender essas informações a partir das nossas referências. Por isso que eu vou falar bastante sobre aumentar a sua caixa de referências. Se eu não tenho referências suficientes, eu vou escutar uma informação a partir de um único ponto de vista. Isso pode gerar bastante conflito. E existe um pesquisador, um psicanalista, que é o Christian Dunker. Recomendo bastante que vocês o procurem no YouTube, vejam vídeos a respeito dele. Existe um vídeo bem legal da Casa do Saber, que fala sobre processos de comunicação e etc., em que o Christian ele fala bastante sobre esse ato, né, de escutar. Então, tem uma frase bem interessante que eu vou trazer aqui para reflexão. O escutar significa simplesmente responder ao outro a partir de mim. Então tem muito a ver com as referências, né? A gente percebe aí que se eu não tiver referências suficientes, eu vou responder ao outro a partir só dessas referências, né? É só isso que eu posso te oferecer, porque essas são as únicas referências que eu tenho. Então, muitas vezes, por a gente não ter esse olhar compassivo, né, essa curiosidade compassiva, a gente também coloca expectativas, faz julgamentos com o outro, né, e isso causa bastante conflito. Talvez o outro não tenha referências suficientes para te responder a partir da sua expectativa. Então, isso também é um motivo aí para bastante conflito. Vamos falar agora sobre as dimensões da escalação do conflito. Esse é um conceito a partir de um livro que eu posso depois passar a referência para vocês, se tiverem interesse. Essas dimensões, elas nos mostram que o conflito ele vai atingindo alguns estágios. E a gente percebe esses estágios acontecendo na nossa vida naturalmente, né? Às vezes, uma situação ela é extremamente simples e, de repente, se tornou ali um conflito muito complexo, muito difícil de se resolver. E mesmo relações ali foram rompidas, situações que aconteceram, talvez não tenham mais volta. Então, entender essas dimensões é bastante interessante para a gente perceber a que nível, né, um conflito ele pode chegar. As dimensões da escalação do conflito, elas têm 3 grandes pilares, né, que é o ganha-ganha, o ganha-perde e o momento em que a gente entra num perde-perde. Então, a gente não tem mais volta, né?
tanto um lado quanto um outro, eles estão perdendo. E é interessante porque essas dimensões, elas nos mostram, inclusive, situações ali muito próximas à negociação. Então a gente percebe como uma coisa vai se linkando à outra, né? Então vamos tentar investigar um pouquinho mais nessa conversa quais são essas dimensões entre o ganha-ganha, o ganha-perde e o perde-perde. No ganha-ganha, a gente vai ter 3 pilares, cada um deles vai ter 3 estágios, né? Então eu vou ler aqui as terminologias para esses estágios para facilitar o nosso entendimento. O primeiro estágio é o endurecimento. Então a gente tem nesse momento uma situação que está muito em volta de tensão, de diálogos, de pontos de vistas antagônicos. Então isso é bem natural, a gente percebe ali um primeiro estágio e algo bem comum ali que pode gerar um conflito, mas não necessariamente seja, né? Depois a gente passa para uma situação conhecida como polêmica dentro desse ganha-ganha. Então, esses diálogos que antes eram só pontos de vistas antagônicos, eles passam a ter alguma polarização, a gente entra numa situação ali de branco no preto, né? Então, 880, aquela coisa bem antagônica. A gente percebe isso bastante em situações que a gente vivenciou, por exemplo, e continua vivenciando, relativas à política, né? Então, no momento ali em que você tem discussões, em quem você vai votar, quais são as propostas de governo, coisas nessa linha, né? Na polêmica, a gente entra numa situação que envolve uma alternância aí de cooperação e também de competição. Então, a gente percebe esses 2 olhares, esses 2 conceitos alternando. Então, você já percebe o conflito tomando outras proporções, né? E aí a gente segue, né, ainda dentro do ganha-ganha, né, num estágio que é conhecido como ações ao invés de palavras. Então, você parte ali para, por exemplo, falas que envolvem, olha, chega de palavras, vamos para as ações, vamos para as vias de fato, coisas nessa linha, né? Então, você já percebe que as coisas começam a aquecer e esse conflito ele vai escalando aí de forma mais exponencial, né? Então você já tem desconfiança, já tem cristalização de papéis, você já percebe alguns sentimentos, né? Que eles são alheios e eles não são percebidos, eu passo a não perceber mais, eu me fecho. Então a gente falou bastante sobre vulnerabilidade, para a gente não cair nessa armadilha, por isso que é importante, né? O olhar compassivo, a gente realmente observar o outro sobre uma ótica de curiosidade, né? Deixa eu tentar entender o que se passa aí. E não entrar nessa polarização, né? Nessa competição e etc. Depois a gente passa para um outro estágio, né? Que envolve já o ganha-perde. A gente vai escalando o conflito, como a gente falou, né? É uma matriz que envolve escalar. E aí, quando a gente parte para esse outro nível, a gente se depara com imagens já cristalizadas. Então, eu já coloco ali um julgamento. Então, eu já percebo você a partir de uma ótica que eu criei, né? Então, eu já tenho um estereótipo, eu já crio rumores. Então, existem esses comportamentos que são bem naturais desse estágio, né? E aí, a gente parte para o próximo, que é chamado de perder a cara. Tem algumas terminologias aí bem interessantes e até engraçadas. O próximo, ele envolve já ataques pessoais públicos, eu já começo a fazer alguns ataques, eu fico entre aquela imagem, né, de anjo, diabo, aquela coisa super polarizada, então, olha, tenho que desmascarar essa pessoa, ela não presta, coisas nessa linha, né. Depois a gente passa para o último estágio desse tripé aí, né, que envolve o ganha-perde, que é a estratégia de ameaças. Então a gente entra em ameaças realmente para tentar desconstruir a imagem dessa pessoa ali que a gente está vivendo o conflito, né? Então eu tenho uma imposição de exigências,
né? Tenho ameaças ali de castigo. A gente percebe até esse estágio, por exemplo, em relações entre pais e filhos, né? Então, a ameaça ali do castigo é uma forma, né, de lidar com o conflito, que não é muito produtiva, né? Então, a gente já está nesse estágio, que é a estratégia de ameaças, né? Então, eu já não tenho mais iniciativa, eu entro nessa posição ali extremamente passiva, entre só o julgar e apontar os dedos, né? Nesse último estágio, que é o perde-perde, a gente tem 3 estágios aí para a gente olhar. O primeiro deles é o conhecido como ataques destrutivos limitados. Então, a gente tem nessa situação um pensamento de só em categorias de coisas. Eu perco completamente a humanidade, eu deixo de humanizar essa relação, de olhar o outro ali como um ser humano, né? E aí, depois desse estágio, a gente parte para a destruição. Então, não tem muito mais o que fazer, a gente entra quase na última etapa. E aí, na destruição, a gente está tentando como se fosse uma guerra, quase, né? Então, destruir os sistemas, os órgãos vitais ali do que está acontecendo. Eu vou separar líderes de liderados, então eu fico tentando criar ali uma situação em que eu tenho um grupo contra o outro, né? Então, olha só, essa pessoa fez isso, fez aquilo, etc, né? O último estágio é o conhecido como o Juntos para o Abismo. Eu adoro esse nome, ele é muito divertido, porque eu acho que vocês já devem ter se visto nessa situação, eu já me vi em algumas situações de conflito. O Juntos para o Abismo nada mais é do que pegar na mão dessa pessoa que eu tô vivendo o conflito e nem que eu me prejudique também, mas eu só quero que esse outro se prejudique, né? Eu só quero ver essa pessoa numa situação muito desconfortável. Então, não importa se eu vou sair perdendo também. O que importa é que eu veja o outro nessa perda, né? Que ele esteja ali numa situação muito ruim. Então, esse é o último estágio aqui. De fato, a gente já rompeu e não tem muitas vezes volta nessa relação conflituosa. Pessoal, acho que é interessante a gente conversar agora sobre a matriz que envolve as possíveis modalidades de gestão de conflito. É importante que você verifique, existem diversos materiais a respeito desses termos, né? Então, desse conceito. Então, é a matriz das modalidades de gestão de conflitos. Então, observem que vai existir como um gráfico, né? Uma grande matriz em que essas situações elas são plotadas, né? Nesse gráfico, nesses eixos. E aí a gente consegue observar como a gente pode lidar melhor com o conflito, né? Existem estratégias interessantes. Então, em algumas situações, não fazer nada talvez seja uma melhor estratégia. Da mesma forma em que eu tomar um partido e uma posição rápida, ali também seja importante, independente do conflito poder escalar, né? Como a gente falou anteriormente sobre o ganha-ganha, ganha-perde, o perde-perde, né? Então, essa escalação, ela acaba acontecendo, né? Então, em alguns cenários, isso é importante. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Essa matriz de modalidade de gestão de conflitos, ela coloca alguns tópicos, né? Então, vamos tentar investigar com um pouco mais de profundidade cada um deles, né? O primeiro deles é o de competir. A competição, ela ocorre em um conflito e é natural, né? A gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles daqui a pouquinho. Além do competir, a gente tem o colaborar. Então, o colaborar é o que a gente sempre vai tentar buscar fazer, né? É o melhor dos cenários. É um cenário em que a gente tem uma atitude, né, competitiva alta, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma atitude colaborativa muito alta. Então é o melhor dos cenários, mas nem sempre vai ser possível a gente ter, né, esse melhor dos cenários. Além dele, a gente tem o compromisso, que ele fica bem no meio dessa matriz, né? Então a gente tem um meio de caminho aí e a gente sempre vai buscar o compromisso. É o melhor dos cenários numa gestão de conflito. Porque, como a gente falou, nem sempre é possível, né? A gente entrar numa colaboração plena. Além do compromisso, a gente tem o evitar, né? O evitar é um cenário ali que você tem tudo muito baixo, né? Então, você tem uma atitude colaborativa baixa e a competitiva também baixa. Então, basicamente, eu vou fugir ali, eu vou evitar, tentar não fazer nada
com relação a esse conflito. Pode parecer num primeiro momento uma atitude muito ruim, né? Muito negativa, mas às vezes ela é produtiva, ela é positiva ali para uma situação em específico. Além do evitar, aí a gente finaliza essa matriz com acomodar-se, né? Então é uma situação ali, uma atitude que envolve uma atitude colaborativa alta, mas a gente tem uma atitude competitiva muito baixa. E aí vamos entender agora onde usar cada um deles. Vamos começar pelo competir. O competir, como a gente falou, é uma situação em que basicamente eu estou ali fazendo uma competição clara, né, numa situação de conflito com uma outra pessoa, né, com outro indivíduo, e eu tenho uma outra parte que não coopera muito, né? Então eu tenho uma cooperação muito baixa. E ela só tenta, né, essa outra pessoa, esse outro indivíduo, ele só tenta impor a sua vontade ou o seu ponto de vista. Então, normalmente é isso que acontece, né? A competição, ela é bastante útil em alguns cenários, né? Por exemplo, um cenário de urgência. Eu não vou ter tempo para discutir ou entrar em pormenores com uma pessoa sobre um conflito, por exemplo, se uma pessoa estiver morrendo, né? Então, se eu for um médico e tiver que tomar uma decisão muito rápida ali entre salvar uma vida ou não. Então, eu não vou ter tempo, eu vou ter que ter essa atitude mais competitiva mesmo. Então, sim, temos que fazer isso agora, ponto final. Então, eu vou ter que ser mais impositivo, porque uma vida vai se perder se eu não tomar essa decisão. Então percebam que para resolver alguns conflitos, às vezes, em situações muito específicas, talvez eu tenha que ser competitivo. O próximo ponto é o de acomodar-se. O acomodar-se, ele acontece quando uma parte ela não se importa em cooperar, né? Ela coopera bastante, é natural isso, e ela também não se importa em ceder ali a opinião, a visão, o ponto de vista de outra pessoa, né? Essa atitude ela funciona, por exemplo, para situações de conflito em que você vai trabalhar uma situação mais de longo prazo, de médio a longo prazo. E também em situações em que você tem uma conexão e uma relação ali muito forte com a outra pessoa. Essa situação acontece muito em relações amorosas, por exemplo, né? Então eu tenho muito a perder, eu tenho uma relação ali mais de médio a longo prazo, eu me importo muito com o outro, então eu me acomodo às vezes em alguma situação em que eu não me importo em cooperar, né? Por mais que o ponto de vista não seja tão próximo do meu. Então, isso é natural também, isso pode acontecer numa resolução de conflito. O próximo ponto da modalidade é o evitar. O evitar acontece quando, de fato, a palavra já traz, né? A gente evita a todo custo qualquer situação ali mais conflituosa, né? Então, eu não vou cooperar, eu também não vou me impor, eu vou tentar ignorar esse problema, esse conflito. E essa situação, ela só é produtiva, né? Em momentos em que a gente não tem informações o suficiente para lidar com aquele conflito, né? Eu não sei de fato o que aconteceu, eu estou um pouco ali perdido na situação. E também funciona quando você está lidando com situações que os ânimos estão muito exaltados. Então, eu sei que naquele momento eu não vou conseguir tirar nada de produtivo daquela outra parte, né? Então, essa outra parte está no momento ali de desequilíbrio mesmo, e a gente não vai conseguir chegar num consenso. É melhor a gente dar tempo para essa situação esfriar, cada um, né, voltar num outro momento com com uma outra perspectiva, né, com outro olhar, e aí, quem sabe, a gente encontrar um meio de caminho. Então, evitar ele é útil nesses momentos. Próximo ponto é o compromisso. Na maioria das vezes, a gente tenta lidar com os conflitos a partir desta modalidade, né, de gestão de conflitos. É um momento em que eu tento fazer um acordo, de fato, né? Eu tento um compromisso ali com o outro, então uma relação mais ganha-ganha mesmo, e normalmente a gente não vai ter o tempo suficiente para, por exemplo, lidar com o conflito de uma forma colaborativa, né? A colaboração exige tempo, então o compromisso é um estágio em que a gente não tem todo esse tempo suficiente, então eu coloco ali uma contrapartida e um meio de caminho que talvez essas duas partes possam lidar melhor com o conflito. Então é bastante útil nesses momentos, né? Em que eu preciso
criar esse espaço, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um mínimo de confiança, né, para que o compromisso ele exista, se estabeleça e siga bem. E o último ponto dessa modalidade de gestão de conflitos é o colaborar. O colaborar é o melhor dos mundos, é o que a gente tenta sempre buscar na gestão de conflitos, mas nem sempre a gente vai conseguir, né, como a gente falou anteriormente. Então, a colaboração ela vai exigir muitas coisas. Ela vai exigir um tempo de relacionamento, ela vai exigir confiança. Então, não é fácil chegar nesse estágio, né? É um estágio realmente mais complexo e que exige um olhar mais apurado. Mas, sem dúvida, é o que a gente busca como um mundo ideal. Mas, como a gente já trouxe, é importante reforçar, cada modalidade dessa gestão de conflitos ela é útil para um cenário. Então, a gente vai usar conforme a situação. Não vai dar para usar sempre a colaboração, né? Então, eventualmente, eu vou precisar evitar algum conflito, porque não é o melhor momento, não é o melhor lugar para a gente tratar, ok? Bom, pessoal, a gente vai finalizando a nossa conversa agora. Então, é interessante a gente tentar materializar na nossa cabeça, né, o que a gente conversou ao longo desses últimos minutos, né? Então, é importante a gente lembrar sobre o que é o conflito. Então, além de entender o que é o conflito, trazer aquelas reflexões do vídeo que eu indiquei para vocês, do TEDx do Kwame. Então, refletir bastante sobre, né, uma atitude aí mais compassiva, uma curiosidade que seja compassiva, ter o olhar aí curioso e realmente científico para o conflito e entender que o conflito é uma oportunidade. É uma oportunidade de investigar o outro, de entender melhor, de me conectar mais com essa outra pessoa, entender uma realidade que é diferente da minha. A gente usa o nosso cérebro reptiliano, a gente falou sobre isso, sobre a amígdala, né? Que é um recurso aí pré-histórico, um recurso muito antigo, e a gente está lidando com situações muito, muito novas e muito modernas, né? E que muitas vezes nos afastam, né? Dessa conexão e dessa facilidade em talvez ter esse olhar aí mais próximo ao conflito, né? Além disso, a gente falou sobre escutar, sobre ouvir. Então, tem diferença? A gente entendeu que sim, existem diferenças nesses dois pontos. Além disso, a gente falou sobre as modalidades da escalação do conflito. E agora a gente entra num olhar aqui mais específico sobre a gente, né? Então, será que a gente está fazendo um exercício interessante para entender como a gente lida com o conflito? Então, você já fez um exercício de perguntar para os seus pares, para os seus colegas de trabalho, um feedback, né? Um feedback de como você lidou com uma situação que foi conflituosa entre vocês, ou mesmo não, uma situação que nem aconteceu com vocês, mas foi um conflito que gerou uma certa instabilidade com as outras pessoas e você de alguma forma estava interagindo aí com esse conflito. Então é importante a gente fazer esse exercício, né? E eu acho que trazer essa escutativa para o que o outro pode nos proporcionar ali de informações é muito produtivo para o nosso autoconhecimento, né? Tente levar muito em consideração eventos na sua vida, né, em que você teve uma atitude mais polarizada, né? Seja no ambiente profissional ou no pessoal mesmo, né? Eu tive atitudes polarizadas, então lembra lá da nossa amígdala, né, do cérebro reptiliano. Eu fiz o uso muito provavelmente dos 3 Fs que o Kwame comenta, né? Ou eu ataquei, né? Ou eu congelei, ou eu simplesmente fugi, voei dali. Eu tive essa atitude ou não, né? Eu tô conseguindo usar outras referências na minha caixa. Lembre sempre da caixa de referências, né? Então, será que eu tô conseguindo expandir a minha caixa? Então, para a gente expandir, a gente precisa viver, a gente precisa experienciar situações diversas, né? Diferentes das que a gente foi colocado ali na nossa infância, na nossa adolescência e mesmo na nossa vida adulta. Então, se coloque à disposição para lidar com coisas que são diferentes mesmo, que para você não são referências, são até meio indigestas, não são interessantes. Só a partir desse desconforto é que talvez a gente aumente as nossas referências e a gente consiga lidar melhor com os conflitos, né? Existem alguns testes que são gratuitos e que você pode realizar através da internet, né, para entender um pouco melhor e ter um direcionamento aí
de como você lida com o conflito. Eu vou indicar um deles, né? Vocês podem procurar aí no Google da vida. É um teste bem interessante para a gente fazer, né, essa autoanálise, que é um teste de um pesquisador que se chama Thomas Kilmann. Então, é um instrumento de modos de conflito. Então, basicamente, é um questionário que envolve várias perguntas que você pode responder a partir das suas vivências, enfim, né, respostas aí bem objetivas, para você entender e ter um direcionador de como que eu estou operando com relação a conflitos, né? Então, eu estou sendo essa pessoa que foge, eu estou sendo essa pessoa que congela, ou alguém que ataca muito quando o conflito aparece. Então, isso é interessante para a gente nortear um pouco, né, o nosso comportamento, entender que gap que eu tenho, que gap que eu posso talvez trabalhar mais. Então, é uma indicação bem produtiva que eu recomendo que você procure. Acho que vai te ajudar nessa caminhada e espero que a nossa conversa tenha sido produtiva para vocês. Espero que vocês tenham um pouco mais de domínio sobre as possibilidades que o conflito traz para a gente. Lembre que o conflito, né, como a gente já falou aí ao longo da nossa conversa, é uma oportunidade. Aproveite essa oportunidade.